Som, teste, alô. Vamos nós. Silvana. Viu? Precisa dela, né? Então. Você quer fazer nossa prece? Por isso que eu pedi para ela fazer prece, que aí o assunto corta. Tá falando aqui, tá vendo? Pode puxar a orelha dele depois. Vamos lá. Graças a Deus. Então falávamos dos sintomas e sinais, ou sinais e sintomas, e paramos ali na página 37, indo para 38, né? A gente vai começar a melancolia. Página 38 é o primeiro item. Isso. Isso. Então a gente falou, só vou voltar no último item anterior para a gente pegar o fio da meada. A gente falava da diminuição da atenção e dificuldade de concentração, que é a 12ª. Devido à inquietude e à tentativa de controle externo, a pessoa ansiosa não consegue concentrar a atenção em um determinado objetivo, como, por exemplo, uma leitura. Como não se concentra, a atenção diminui e a memória também é prejudicada. A pessoa lê uma página de um livro, por exemplo, e quando a termina percebe que não prestou atenção no que leu, tendo a mente devaneado para outros assuntos. Isso só comprova que nunca estamos onde estamos. Então o ansioso ele não fica onde a mente ele não está no momento presente. Ainda pegando o gancho, essa tentativa de controle externo, o principal que a gente vinha falando também no fim da aula anterior, que a gente tenta controlar de uma forma ilusória, é o tempo. E a gente falou da questão do tempo, e aí ainda desdobra na memória do tipo, eu esqueci, não lembro, eu estava fazendo uma coisa, eu vim aqui fazer o quê? Principalmente em casa, né? Se está em pé, tal, vai até o lugar. Muito, então. Vim aqui fazer o quê? Porque a mente faz o devaneio. Não é só na leitura que acontece, a gente percebe de uma forma mais caricata na leitura. Porque a leitura você está... de repente você percebe que você não estava ali. Agora, nas coisas do dia a dia, as corriqueiras, o cotidiano, funciona da mesma forma que na leitura. Você chega em um determinado momento, o que eu vim fazer aqui? Cadê meu óculos com óculos na cabeça? Essas coisas assim, sabe? Isso... A oração é assim. A cabeça fica se perdendo. E, então, a questão do tempo, a gente tinha falado que ia usar um pouquinho desse livro aqui, Administração Espiritual do Tempo. Nesse livro da Administração Espiritual do Tempo, tem uns trechinhos aqui que eu separei. Primeiro, quem vive contra o tempo, assim creem os gregos, jamais estará em harmonia consigo mesmo e em seu corpo. Também não irradiará beleza alguma. Então, a luta, o que a gente pega o tempo, Cronos, e resolve fazer uma luta contra. E o tempo ele é um grande aliado. Não adianta querer fugir do tempo. Eu vou me esconder em um buraco, numa caverna, em uma praia, e lá nada vai me... O tempo alcança onde você estiver. O tempo não tem como fugir dele.
O tic-tac continua 24 horas aonde você estiver. Agora, quando a gente pega o tempo nessa visão moderna, as visões de hoje em dia, o que nós percebemos muito forte é o quê? Eu fatio ele. Então eu tenho esse tempo para tal coisa, esse tempo. E eu começo a contabilizar o tempo no dedo. E eu não deixo espaço, eu não deixo folga, eu não deixo sobra. E tudo é estritamente, né, medido, e naquele momento tem que acontecer aquilo. Então a gente já começa nessa neura de eu controlar o tempo do que horas vai começar, que horas vai terminar. É óbvio que eu estou falando aqui que tem que ter uma lógica o uso do tempo. Mas se eu ficar estritamente rígido, extremamente rígido, começa a coisa a não funcionar. Por exemplo, a gente combina aqui às 18h30 no salão. Ah, eu cheguei hoje às 19 horas. Aí já foge do controle. Agora uma coisa, eu comecei às 18h33. Tá bom, tudo bem, está dentro. Não, começou atrasado. Tem gente que vai pegar, começou atrasado 3 minutos, começou atrasado 4 minutos, começou adiantado 2 minutos. Então a pessoa fica numa loucura. Então eu tenho que saber que eu uso o tempo a meu favor. E eu tenho que saber também que o tempo corre enquanto eu estou em devaneio. Isso é muito importante, porque eu posso, vou parar uma pessoa na rua. Ah, você pode falar rapidinho? Aí começa. Esse rapidinho é rapidinho? Então, nunca é, né? E aí você aluga 20, 30, 40 minutos da pessoa, ou está sendo alugado, ou está alugando. Então, perceber que a gente tem que ter o tempo como um aliado, mas não viver contra ele. Isso é um ponto importante. Mais à frente, ele diz o seguinte: muitas pessoas não caminham, correm rumo ao próximo acontecimento, sem se darem conta de que estão e do que deveras se passa. O que acontece? Caso clássico. Ah, eu faço... Quanto tempo é daqui até Cabo Frio? Né? 4 horas? Eu fiz 3h30 para Cabo Frio. Que beleza. Essa neura de chegar no destino da forma mais rápida possível. Eu não aproveito nada do caminho. Eu chego estressado, acelerado, porque eu quero fazer no menor tempo possível o trajeto de A a B. E eu não aproveito essa trajetória. É claro que se chegar em 6 horas, 7 horas, você também vai ficar estressado, mas percebe que é uma coisa que você tem um domínio. Como você vai viver essa jornada do ponto A ao ponto B, seja o ponto A ao ponto B, o que for, é também o segredo dessa administração do tempo. A questão é não correr. Precisamos apenas, atenta, consciente e concentradamente, estar inteiros naquilo que estamos imediatamente fazendo. Nesse processo, entramos em contato com nós mesmos, com nossa alma, o que com crescente atenção tornar-se-á sempre mais profundo. Então, estar inteiros naquilo que estamos imediatamente fazendo. Essa é a melhor administração de tempo que a gente possa fazer. A Cris acabou de dar um exemplo. Eu levo meia hora para fazer uma oração de 5 minutos. Quando a gente não estar inteiro fazendo aquilo que a gente está... Por isso que eu falei no final da última aula do multitarefa, fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Você não está fazendo nenhuma das 5. Não adianta. Não, mas eu faço 3. É melhor você fazer 1, 2, 3 do que 1, 2, 3. É melhor. Você vai poupar tempo no processo. Reparem isso, tentem, façam esse exercício. Vou concentrar na louça. Fez a louça. Agora, se você vai fazer a louça, tratar do cachorro, falar com não sei quem, no telefone, ouvir uma palestra, você não vai estar fazendo nada. Por quê? Aí quando você chega na hora de ler, que é mais perceptível, você senta para ler, você está querendo fazer, quer continuar o que você estava fazendo antes. De 4, 5 coisas simultâneas. Isso deixa a pessoa ansiosa e acelerada. Então ela quer estar sentada, lendo. E concentra na leitura. Ah, não estou fazendo mais nada. Se vai ler, deixa o celular longe. Porque qualquer
tiquezinho, sinalzinho do celular, é uma mensagem. E aí você não está nem vendo mensagem, não está nem lendo. Percebe? Então, se você quer poupar tempo, não é fazer as coisas ao mesmo tempo, é fazer de forma inteira cada uma das coisas. Esse é um segredo que a gente acha que não serve, mas quando a gente começa a aplicar, a gente começa a perceber como as coisas ficam mais eficazes, eficientes e, principalmente, eu consigo parar os devaneios. Porque quando eu estou fazendo aquela coisa, eu estou fazendo aquela determinada coisa. Aí eu paro de fazer conta no telefone, né? Tiro o telefone do gancho, faço conta, tento... É essas loucuras assim que a gente começa a fazer, né? Cadê meu celular? Cadê meu celular? O celular está no bolso. Então a gente perceber que é muito do uso do tempo, da forma acelerada que a gente faz as coisas, que a gente cai nesse processo. E aí, retomando, no item 13 da página 38, a gente vai para melancolia, sinais, né? A gente está falando de sinais e sintomas. 13 é melancolia. E aflição. Esses sintomas são decorrentes dos anteriores, especialmente do vazio interior e da tentativa vã de manter o controle das coisas externas. Esse processo melancólico e a aflição, ele coloca de uma forma juntinha, que é interessante, por quê? Geralmente começa pela aflição, tá? E a melancolia, ela vem da forma... depois, ela vem posterior. Então eu fico aflito com determinadas situações da minha vida, cenários, daquelas crenças que a gente falou e vem falado, crença de que vai acontecer esse cenário catastrófico, fico aflito, não acontece, gera frustração porque não acontece, mas como gera frustração? Se aquilo era ruim, eu devia sair feliz, mas gera frustração do estado, você lembra, do corpo físico, desse estado de alerta. O estado de alerta estava esperando um perigo que não chegou. Isso é importante de entender também, porque se você está em estado de alerta, você está se preparando para uma batalha. E a batalha não acontece. E aí, tudo bem, você, espírito, fica feliz que não aconteceu. Mas o seu organismo se preparou para isso. E aí você gera aflição física. E esses vazios de batalha vão gerando a melancolia. Tem uma lição do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre a melancolia. Tem um trecho lá só sobre a melancolia, que fala o seguinte: o Espírito diz que lute com todas as forças contra esse estado da melancolia. Não fique naquele pensamento de, na minha época era assim, antigamente era tão melhor. Esse saudosismo melancólico também a gente deve evitar. Hoje em dia está tudo diferente. Então, evitar. Hoje em dia está como tem que estar. É simples assim. Está como tem que estar. Agora, não adianta ficar no saudosismo, crendo que no meu passado. Porque nesse passado os outros falavam, no meu passado, você vai até a idade da pedra, assim. Nesse saudosismo. E aí é melhor voltar a morar na caverna, se você parar para pensar. Então, evitar a todo custo a melancolia. Quando a gente fala de melancolia, a gente não está falando de estado depressivo, a gente não está falando de nenhuma dessas questões, né, que a gente já tratou lá no início do livro. A gente está falando do sentimento mesmo, sentimento melancólico, que pode arrastar para uma depressão. A melancolia pode. Se eu viver em estado melancólico constante, pode arrastar para a depressão. Tá? Ela não é, porque ela é uma crença. A depressão não é uma crença. É uma doença. Então, o que acontece? A melancolia, ela começa a se tornar uma crença. Aquela época era melhor. E aí a gente começa a ver as coisas do mundo acontecendo, eu vou ficando melancólico, porque a melancolia tem muito do estado seguinte: não é como eu gostaria, não está sendo como eu gostaria que fosse.
Vamos pegar dor. Sim, né? Mas vamos pegar no dicionário, melancolia. Sim, é um saudosismo. Né? A melancolia, ela tem um estado de saudosismo. Oi? Pode, foi o que a gente falou aqui, né? A melancolia pode gerar a depressão. Melancolia. Tristeza intensa, profunda e duradoura. Desgosto. Tá vendo? O desgosto é que mata a charada. Porque tristeza tem vários tipos. Né? Desgosto. Traduzido pelo sentimento de dor moral e caracterizado pela inibição das funções motoras e psicomotoras. Abatimento. Então, é o abatimento daquela coisa. Eu entrei em estado de batalha, não aconteceu a batalha. Ela começa a ficar abatida. E perceba o seguinte, que essa melancolia, está até aqui falando, né, na psiquiatria, um tipo de depressão caracterizada pelos sintomas de perda de prazer, insônia e perda de apetite. E aí a perda de prazer é justamente isso, você procura o prazer, não é a mesma coisa. Né? Essa pipoca que eu estou comendo agora, era boa a pipoca lá da carrocinha de quando eu saía do colégio 50 anos atrás. E era, entende? Então você perdeu o prazer que existia no passado. A perda de prazer que existia no passado, você não encontra mais. Cadê aquele sabor? É igual assim, às vezes isso acontece às vezes com leitura. A pessoa está lendo um livro. Não faz mais livro, né? Não está escrevendo igual. E aí começa a perceber que o problema não é a leitura, é o estado emocional da pessoa. Natal, nossa. Sim. Que saudade do Natal tal, né? É assim. Perfeito? Perda de energia. É o 14. Onde? A pessoa inquieta gasta muita energia. E tudo que se usa em excesso faltará em algum momento, podendo chegar à exaustão. E chega. Então, você tem um nível energético para o próprio dia, para a utilização no dia. Né? Aí, se você começa a gastar isso demais, daqui a pouco você já acorda cansado. Sabe? Dormiu a noite inteira, acorda cansado, acorda exausto. Você percebe que essa exaustão não é relacionada diretamente ao corpo, mas ela é mental. Então, há uma exaustão mental de, eu não estou a fim de enfrentar isso hoje. Por quê? As cargas de energia utilizadas para o enfrentamento anterior, todas essas munições foram todas usadas. Aí, o que você quer? Você quer, né, um fim de semana de 5 dias. Então, você quer repor as energias. Mas você acha que 5 dias de descanso vai resolver. Não resolve. Por quê? Quando você volta, você começa a usar da mesma forma as cargas energéticas para enfrentar. Acelera demais o carro, dá cavalinho de pau, né? e cantando pneu, e vai desgastando. É assim que a gente usa a nossa mente. Então, essa perda de energia, de uma forma muito constante, direta, em vez de ser usada para momentos que devam ser, ela vai sendo usada para tudo. Para tudo. Vou pegar o ônibus, é uma batalha. E às vezes é mesmo. E às vezes é. E é uma batalha. Tá. Então eu vou fazer de uma forma, vou a pé, mas aí tudo começa a virar batalha. Daqui a pouco pegar o elevador é uma batalha. Porque aí você já fica exausto assim, tem que ir ali embaixo de casa, tem que ir no portão. Por quê? Tudo eu coloco um problema muito grande, um nível de ansiedade muito grande em torno. Oi? E é isso, é muito intenso. Tudo que eu quero fazer de uma forma muito intensa. Que a gente volta lá no perfeccionismo. E controle. Então, mania de controle, perfeccionismo. Né?
E aí até teve uma pergunta da Jaque uma vez desse perfeccionismo, né? Que isso que fica intrigado assim. O perfeccionismo não é de sair perfeito de acordo com o mundo. É sair perfeito da forma que você acha que é perfeito. Pendurar um lençol no varal. É simples. Tem gente que é uma batalha. Não é? A gente conhece uma pessoa. A minha sogra é assim. Ela teve uma temporada que não podia, por causa do ombro, pegar. Então, alguém tinha que pendurar a roupa para ela no varal. É uma batalha. Por quê? Está tudo errado. É assim, é para lá. Isso aqui tem que ser virado assim, ao contrário. Mas por quê? Vai secar do mesmo jeito. Então, é um perfeccionismo dela, não do padrão. Ela gera uma crença de que aquela forma pendurada, e isso gera ansiedade, porque está pendurado diferente. E aí começa, eu que tenho que fazer as coisas, que é aquilo que a gente falou na semana passada, do agredir, né? Do medo de agredir, perder o controle, da agressão, que a pessoa começa a ser agressiva com tudo. Você fala um oi, ela, o que tem de bom no mundo? É assim. Tudo bem? Não. Está tudo ruim. É assim. Só se for para você, né? Exatamente. E esse gasto energético exacerbado. No 15, suspeitas e incertezas negativas vagas. Tudo é muito vago para a pessoa ansiosa, resultando em uma sensação de incerteza em relação ao que lhe pode acontecer. Então, ela suspeita da própria sombra. Tá? Ela vai suspeitar da própria sombra. Então, se ela pedir a alguém para fazer alguma coisa, ela vai entrar em estado de suspeita. Será que a pessoa vai fazer? Porque você delegou algo para alguém. Ansioso tem dificuldade de delegar. Faça para mim. Não. Por quê? Porque se eu mandar a Beth fazer, não vai sair do meu jeito. Vai sair do jeito da Beth ou nem vai acontecer. Porque ela vai esquecer. Por que eu tenho a crença de que ela vai esquecer? Porque eu que entro em devaneio esqueço de tudo. E fico essas perdas de memória loucas. Sim, as pessoas que convivem, né? É porque você quer fazer tudo para todo mundo. Sim. É o herói, né? Aquele que a gente falou das outras aulas. É o herói, é o que está sempre resolvendo tudo para todo mundo. Né? E aí ele diz assim, né? Ela tem a mente repleta de será que? Será que tal coisa irá acontecer? Será que vou conseguir aquilo? Será que? Tem o tem que é um problema para o ansioso, e o será que o será é a dúvida do futuro. Né? Então, será que a Beth vai fazer conforme eu pedi? Então eu vou ligar para a Cris para ver se a Beth está fazendo conforme eu pedi. E aí começa assim, né? Hã? Qual é a maneira? Qual que é? Você vai compartilhar com a gente, que eu já estou curioso. Não, nada que uma caixinha de pedido. É sério, lá eu tenho funcionário do meu filho, e aí eu dependo dele para fazer algumas coisas que eu não consigo. Aí eu vou sempre menina, eu faço bolo para ele, olha, dá uma corridinha para aquela galera, rapidinho eles resolvem tudo para mim. Resolve tudo. É sério, é uma máquina. Cuidado, se a Silvana te oferecer doce, você já sabe que ela está querendo alguma coisa. Mas É o que você usa de barganha ali. Mas barrinha de chocolate, sabe? Lá na loja americana que a gente compra, cadê? 3 por... Ela está controlando, você falou que tinha uma solução, mas eu achei que você tinha uma solução pra gente, né? Não? A minha solução é, não, eu tenho que deixar o outro ser capaz de fazer. Eu tenho que aprender a dizer não. Não. Esse é o ideal, é o ideal. Você delegar e falar assim,
Deleguei. Sim, eu vou pegar o teu gancho. Tem vezes que não dá. Não dá, não tem como, não sei o quê. Mas o problema é o seguinte, que às vezes a vida te coloca numa situação que realmente não vai dar para a gente interferir. E aí tem que deixar. Ninguém quer. Não vem aqui não. Exatamente. Mas percebe o seguinte, que essa situação, a vida também vai te cerceando com o tempo. Porque antes a gente resolvia tudo, agora já não estou conseguindo resolver tudo, porque a vida está me cerceando de alguma forma, seja na saúde, seja no corpo, seja em situações que vamos nos colocar em pontos distantes do que está acontecendo. E tem horas que você vai ter que confiar. Aí vem o desafio verdadeiro. Do tipo, vai ter que andar sem a minha supervisão. E quando ele fala de suspeita, incerteza negativa vaga, é porque é vago mesmo. A incerteza negativa. E aí você fica assim, como será que vai acontecer? Aí, vamos supor, vou pegar teu exemplo. Você não foi naquele dia, né, lá na loja. Aí você está em casa, mas pensando, mas percebe que você está fazendo a outra coisa. Hoje eu não vou, hoje eu vou tirar o dia para descansar, porque cansei. Você rodou a baiana e não vou hoje. Quero ver o que vai acontecer. Você vai conseguir ficar em casa ou você está lá mentalmente? Você está entendendo onde que eu quero chegar? Por quê? Há uma suspeita de que está caindo o mundo, que quando chegar lá no dia seguinte vai estar tudo de perna para o ar, porque eu tinha que estar lá controlando tudo. E eu não sei se vocês repararam, reparem só que a gente saiu de um estado, e tem dois polos, onde a pessoa é perfeccionista, quer controlar tudo, quer deixar tudo nos conformes, e também tem o outro lado que a pessoa quer fugir. A gente chegou a falar disso. Eu tenho medo de enfrentar, eu não vou dar conta, eu não sou capaz. Lembra da história da Maria? Da reencarnação lá? Então, ela se colocava, como é que era a autoestima dela? Extremamente baixa. Então, com uma autoestima baixa, eu não sou capaz. E isso também ia gerar um estado de ansiedade. Isso é aquela pessoa que faz por mim, mas ela fica ansiosa. E o outro que eu faço tudo, que também está no estado de ansiedade. Então, repara que é um pêndulo, eu tenho que ficar no equilíbrio. E o equilíbrio é não ficar para lá e para cá igual um louco. O equilíbrio não é estático. O que eu estou falando não é estático. O equilíbrio é eu não ficar, faça como querem porque eu não sou capaz, ou eu vou fazer tudo porque vocês não são capazes. Então eu descobri o real valor que eu tenho dentro de um cenário e que as pessoas não me deixem loucas e que eu não deixe as pessoas loucas. Percebe? 16. Medo da morte. Espírita tem medo da morte? Alguns. Quantos alguns têm medo da morte? Muitos alguns, né? Então, esse medo da morte, ele também tem uma característica do nada. Você lembra que a gente falou do nada na aula passada? Então, devido às incertezas e à ideia de que sempre algo desagradável irá acontecer, o medo da morte é muito frequente. Então, devido às incertezas e à ideia de que sempre algo desagradável irá acontecer, a morte é algo desagradável. Aí a gente entra, não, mas o espírita entende o processo da morte. Ele entende tecnicamente o processo da morte, mas isso não retira dele o medo da morte. Porque tem muita gente que fala assim, você é espírita, então você lida bem com seus assuntos, né? Sua mãe morreu, então tudo bem, né? Você é espírita, como tudo bem? Não é assim, né? Há processo de luto, há processo de entendimento, há processo... É claro que a doutrina espírita ajuda a atravessar esses cenários.
E também mitiga um pouco, ele diminui um pouco o medo da morte, mas ele não retira. Até porque o medo da morte é do humano. Vem do fator de instinto de preservação, você vai se preservar. Aí as pessoas sempre falam, não, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como. Também, pode ser. Tem medo de ir para o umbral? Medo do umbral. Pode, né? Tinha um caso, né, que a pessoa conta que rezava todo dia para não ir para o umbral. Não adianta, o umbral a gente vai estar, né? Porque exatamente, gente. O desencarne da pessoa, a pessoa vai desencarnar. O que ela vai encontrar no plano espiritual? Morreu, virou santo? Não virou. Então você vai seguir no mesmo local que você se encontra hoje, mental. Vai haver a projeção mental onde você vai viver lá no plano espiritual aquilo que você estava vivendo. Se você tem preocupações exageradas, você vai prosseguir com essas... Ah, morri, então posso deixar tudo para lá. Sinto muito, se aquilo for pensamento fechado de circuito, vai junto com a pessoa. Não tem gente que desencarna e continua indo para o serviço, trabalhar, gente? Tem, e vai para a empresa, vai lá fazer a rotina. E começa a não entender. Seu Edson trabalha comigo há tanto tempo, agora parou de falar comigo. Porque ele não se ligou ainda da morte, do desencarne. Ele começa a achar estranho que ninguém mais fala com ele. Não, mas tem um caso da Ivone Pereira, o livro Elevação do Invisível ou Recordações da Mediunidade, um desses dois, que ela conta de um senhor que desencarnou, não percebeu que morreu, estava no plano espiritual na casa dele, tomava café, fumava o cigarro dele, lia jornal. Aí eu te pergunto, que jornal é esse que ele está lendo? Quem é que está entregando o jornal para ele? Tinha as notícias lá, lia cotidianamente o jornal. Que jornal é esse que está chegando para ele? Ah, tem um espírito jornaleiro lá que está entregando? Não. A mente dele criava. E as notícias? A mente dele criava. É quase uma Matrix. A mente dele criava. Então, e o salário? Podia ser que ele está aqui na minha conta. Ele pode imaginar o salário dele entrando e entrar. Entendeu? Por quê? Ele vai naquela certeza. E aí ele começa a projetar mentalmente. Lembra que pensamento é matéria. Pensamento é matéria. Geralmente tem resgates, né, que podem acontecer. A percepção, com o tempo, ele vai perceber que tem algo errado, né, porque ele vai ver que ele está naquela rotina há muito tempo. Esse caso ele já estava há bastante tempo, e a Ivone, nesse caso ali, ajuda ele. Né? Mas vão ter espíritos amigos, familiares, que vão se aproximar, principalmente espíritos familiares. Ou a famosa reencarnação compulsória. Não tem outro livro lá do soldado que ficou 1000 anos guardando e não saía? Chegava espíritos familiares, chegavam espíritos que eram caros a ele, sai daí. Não, o meu comandante falou que eu tinha que ficar aqui mantendo guarda. 1000 anos. Sabe o que é 1000 anos? O espírito parado lá, mantendo guarda. Lá no plano espiritual, mantendo guarda. Aí você pensa, o que tiveram que fazer? Cadê o espírito que era o comandante? Foram atrás do espírito. Aí conseguiram encontrar, trouxeram, libera ele da guarda. E aí, quando ele reconheceu o comandante dele, aí o comandante, você pode sair do seu posto, pode fazer o que quiser, bem entender. Aí que ele saiu. Você tem que arranjar um funcionário desse. Talvez dê certo. Então, o medo da morte é frequente em mentes ansiosas. Medo da loucura, isso em estados mais graves acontece, tá? O medo da loucura. Por quê? O pensamento fixo em controle é tão grande, sei lá, resultante dos sintomas anteriores,
que produzem um estado perturbador e constante com uma sensação de loucura iminente. Ele acha que vai entrar no estado de quase convulsão, loucura, que ele vai enlouquecer. E tem pessoas que você vê mesmo, pessoas que estão no estado extremamente ansioso, às vezes berra do nada, eu vou ficar louco. É assim, não é? Vocês vão me deixar louco, vocês vão me deixar maluco. Por quê? Creem que esse pensamento possa enlouquecer. Não sei se isso é óbvio para todo mundo, se alguém já pensou, parece que eu estou entrando em estado de loucura. Mas pode. E pode chegar à beira de tal, tá? Pode chegar à beira de tal. Que aí entra em estados críticos e em crises. Mas aí são crises ansiosas muito avançadas. Sim, tem exatamente nesse nível ali. Tá? É o medo de perder o controle mental. Perfeito? Por quê? A pessoa está criando várias crenças, pensamentos fechados seguidos, esses pensamentos fechados vão criando outros pensamentos fechados. Daqui a pouco tua mente só está nisso, nessa loucura toda, e é loucura mesmo, onde eu não paro e não penso em outra coisa. 18. Medo de se suicidar. Isso é esquisito, né? Olha, isso daí é um medo que todo mundo deveria ter. É óbvio. Mas olha o que ele diz. Devido à cultura materialista que prega com a morte, tudo acaba e que tudo que vivemos não faz sentido, a pessoa tem uma vontade de se matar para se livrar do sofrimento em que vive. Mas como teme a morte, tem medo de que pode encontrar, resultando em um círculo vicioso. Então, o medo do suicídio é o seguinte, ele tem pensamentos e ideações suicidas. Só que como ele tem junto no pacote o medo da morte, o que de certa forma é bom ali para ele, nesse momento, o que é o ruim disso? É que ele fica nisso aqui, no 16 e 18 aqui, ele fica no 16 e 18, para lá e para cá. Então ele fica com medo de se suicidar, porque ele quer se suicidar. Então o que deve ser retirado daqui? O pensamento suicida. Tem que retirar isso. Por quê? O medo da morte a gente já viu que é uma questão natural. Medos exagerados da morte não, mas se você tem uma ideação suicida, você começa a entrar. Aí pode gerar o estado de loucura. Porque você quer se matar, quer cometer suicídio, porque você não dá conta, porque você não serve para esse mundo, papapá. Não, mas eu não vou me matar, porque eu tenho medo da morte, papapá. Aí volta para e aí fica nessa dança terrível. Porque fica pensando isso o dia inteiro. E aí fica pensando formas que talvez seja menos dolorido. Não, mas eu tenho medo da morte. Eu tenho medo do nada. E aí fica nisso. E reparou que está ficando intenso aqui, né, a coisa. 19. Pensamentos mórbidos. Esses pensamentos mórbidos são os catastróficos, tá? Perniciosos ou distorcidos. O ansioso tem o tempo todo pensamentos que acontecerão tragédias que vão afetá-lo ou os seus entes queridos. Isso gera um estado emocional aversivo, repulsivo e hostil, relacionado com o pressentimento de um perigo mais ou menos imediato e difuso. Vívido como expectativa do pior. Ele distorce a realidade vigente devido ao seu pessimismo. Então, há um pessimismo. Hoje vou usar minha sogra de exemplo de novo. Minha sogra cisma que ela ouve um canto de um passarinho e que quando esse passarinho canta, alguém vai morrer. Só que aí ela avisa todo mundo que algo vai acontecer. Não. Jesus. Aí ela começa a fazer prece, ela começa a fazer a oração. É a avó da Tchelle. Vai começar a fazer a oração, vai começar a fazer. Ai, Jesus, e agora? O que vai acontecer? Então, olha só.
vai afetá-lo ou aos seus entes queridos. E entra nessa paranoia do pensamento mórbido. Então o pensamento mórbido é, algo aconteceu ali, e aí ela já desdobra. Aí eu penso, esse passarinho cantou para uma vizinhança inteira, né? Então, você imagina. Então, e o que tem o passarinho cantar? Mas aí isso vem dos antigos. Crenças, lembra das crenças? Crenças limitadoras que foram colocadas. E essas crenças limitadoras podem ser crenças supersticiosas, onde eu vou gerar catástrofe em tudo. Gerar catástrofe em tudo. Então, ele distorce a realidade vigente devido ao seu pessimismo. É uma pessoa pessimista. Perfeito? É uma pessoa pessimista. Dúvidas aí, gente? Era isso. É o gato preto, a história do gato preto passou. Né? Coruja. Né? Tem de tudo, gente, tem de tudo. Sonhar com dente é outro. Morria. Às vezes morria. Às vezes. O sonho já ficou desdentado, não tinha mais dente para tirar. Né? Muito bem. Distúrbios do sono. É óbvio que isso vai dar distúrbio do sono. Não dorme, gente. Porque de madrugada está pensando isso tudo. Essa questão do distúrbio do sono vem principalmente dos pensamentos acelerados, fechados e catastróficos. E a pessoa não consegue dormir, acorda no meio da noite assustado. E aí quando acorda no meio da noite, vem aquele pensamento que está incomodando. Seja o pensamento da família, do trabalho, de uma situação médica, o que for. Então, às vezes a pessoa está com muito sono, mas quando ela se deita para dormir, parece que liga um botão e ela começa a pensar em tudo o que fez durante o dia, o que fará amanhã, etc. Fica ruminando tudo aquilo durante horas, normalmente pensando de forma negativista, reclamando mentalmente e criando tragédias para o futuro. Os distúrbios do sono estão intimamente ligados ao processo obsessivo. O sono é uma das condições imprescindíveis para a saúde espiritual e emocional. Sabendo disso, os espíritos obsessores interferem muito nessa hora, exatamente porque essa pessoa tiver seu sono comprometido, sofrerá uma debilitação cada vez maior, o que vai ampliar os desequilíbrios de ordem emocional e obsessiva. Meu Deus, e agora? Eu não estou dormindo de madrugada, deve ter um espírito obsessor me saculejando, me acordando. Primeiro passo. Faz prece. Porque oração vai ajudar, faz meditação, pega um mantra, inventa um mantra e fica repetindo esse mantra. Não falava-se que você contava carneirinho? Ah, conta carneirinho. O que é contar carneirinho? É um mantra, gente. Contar carneirinho é mantra. Porque você vai imaginar o carneirinho ali passando de um lado para o outro. Isso é mantra. Então, se você faz um pensamento cíclico, saudável e positivo, você está tentando colocar esse no lugar desse, o pensamento. Funciona. Funciona. Porque você está desviando. Então, a primeira coisa é fazer isso. Ah, mas é obsessor? Pode não ser obsessor, pode ser tudo só seu também. Mas pode aproximar. Gente, a gente está falando de coisas aqui que aproximam os espíritos obsessores. Vão se aproveitar. Né? Perfeito? As pessoas ansiosas se queixam de insônia e outras perturbações do sono que acontecem de várias formas. Muitas vezes sentem dificuldades para começar a dormir. Tem gente que tem diversos. Tem gente que tem dificuldade para começar a dormir, tem gente que acorda no meio da noite e não dorme mais, tem gente que acorda, dorme, mas fica de hora em hora igual telecena. Cada um tem um distúrbio do sono que lhe apraz, né? Então, tem umas pessoas que têm dificuldade para começar a dormir, outras vezes acordam no meio da noite e têm dificuldades para voltar a dormir, outras às vezes ainda acordam de madrugada e não voltam mais a adormecer.
Outros têm sono durante o dia e à noite ficam agitados sem conseguir dormir. Outra queixa frequente é quanto à qualidade do sono. Se a pessoa consegue dormir, seu sono não é repousante, a gente já falou disso. Muitos acordam como se tivessem tomado uma surra, com o corpo doendo e com mais sono. Isso é sinal de que nos momentos de... Esse sim, tá, gente? Nos momentos de emancipação do espírito, não estiveram em boa companhia e em ambientes salutares de refazimento, mas nas teias de processo de obsessão. Há queixas de pesadelos e sonhos angustiantes e perturbadores nos quais se sentem perseguidos. Vamos saber dividir. Vou pegar o exemplo 1. Durmo a noite inteira, mas acordo, parece que eu levei uma surra, como ele está falando aqui. Em desdobramento, então quando a gente dorme, o espírito vai dar as voltas no plano espiritual. Em que companhia? Se são companhias, leiam o livro Loucura e Obsessão, vocês vão conhecer lá o Padre Mauro. Padre Mauro era assim, ele dormia, mas os espíritos estavam lá no pé da cama esperando ele para levar, né, para os passeios deles. Acordava como? Exausto. Tá, isso tem uma obsessão direta. Deixa de lado. Obsessões por sintonia simples. Ah, você está tão triste, então vamos conversar da nossa tristeza aqui de madrugada. Outro. Ou não ter obsessão nenhuma, gente. É o próprio espírito que vai para a empresa ficar trabalhando. Então ele está de dia, você está fazendo 16 horas dia, em vez de 8, e não está recebendo dobrado por isso. Porque você está trabalhando de madrugada e de dia. Tem obsessor? Nenhum. Tem. Você. Uma auto-obsessão. E foi para a empresa trabalhar, foi tentar resolver problema, foi para a fila não sei aonde, foi se estressar com não sei quem, foi atrás de alguém para discutir a situação. Não tem descanso. Não tem descanso. A pessoa que não consegue dar partida, né? Ligar o motor para dormir, não consegue, vai, deita e fica, para lá, para cá, para lá, para cá. O que deve fazer? Perceber que pensamento que não está deixando dormir. Tem um pensamento, gente. Ah, não, é porque o sono não vem. Tem um pensamento ali. O que a gente tem que fazer? Identificar o pensamento e tentar quebrar ele. Se eu faço terapia, leva para terapia falando desse pensamento que está vindo no momento de dormir. Às vezes o pensamento não tem nada a ver com o seu cotidiano. Às vezes você está pensando na guerra do Irã e não está conseguindo dormir. Aí o que você faz? Gente, simples. Corta. Para de assistir noticiário. Corta. Ah, mas eu preciso saber. Ó o ansioso, né, que não consegue deixar as coisas acontecerem. Você tem alguma ação para tomar nessa situação? Prece só. Não tem nenhuma ação. Então solta, larga a mão. Agora acordei à noite e não consigo. Mesma coisa, igualzinho. Tem um pensamento que está despertando. Tem um pensamento ali que está. Esse dia mesmo, tem 2 semanas atrás que eu fiquei 2, 3 dias assim. Mas eu sabia qual era o pensamento, que era uma situação específica do trabalho. Aí o que você faz? Aí a gente faz isso. Manda, não sei o quê. Ah, vou para o celular, evita. Porque não adianta, você vai... A não ser que você coloque ali uma música, uma coisa assim, que vá... Né? Quer ver? Ah, põe uma palestra qualquer. Né? Não, mas você falou que não é para fazer 2 coisas. Mas você vai prestar atenção na palestra. Se você mergulhar na palestra, daqui a 15 minutos você está dormindo. Ou seja, para a palestra que devia estar acordado, devia estar dormindo. E para o problema que devia estar dormindo, está acordado.
Nesses casos, a pessoa dorme, mas os obsessores, muitos deles técnicos em hipnose, projetam em sua mente episódios de perseguições de seu passado espiritual ou a perseguem de fato. Ela pensa ter sonhado com perseguição de pessoas querendo matá-la, monstros correndo atrás dela, etc. Esses pesadelos quase sempre não são frutos da imaginação, são perseguições reais que acontecem com a pessoa desdobrada do corpo físico pelo sono. Com a técnica da hipnose, os espíritos projetam na mente da pessoa situações pelas quais ela já passou, como as relacionadas a suicídios que tenha cometido, jogando-se de um lugar alto, por exemplo. Então a pessoa sonha que está caindo de um precipício enorme, que nunca acaba, acordando com uma sensação de pavor e ansiedade, muito intensa, com taquicardia, sudorese abundante, etc. Esses episódios de alteração de sono são um sinal vermelho de que algo não vai bem espiritualmente, devendo ser tomadas providências para sanar o problema. Não com soníferos, como faz a maioria das pessoas, mas com higiene mental e higiene espiritual, de modo a cessar, cortar a interferência espiritual. O sonho é uma coisa assim, que tem muita gente que fica tentando entender o significado espiritual do sonho que acabou de ter. Gente, o significado espiritual do dente, eu vou pegar. A pessoa que tem a crença e a certeza absoluta de que sonhar com dente é um cenário de que alguém vai morrer, isso está no consciente dela. É uma crença consciente que ela tem, que também desdobra para o inconsciente. Então, essa pessoa, quando sonha com dente, não é que ela está prevendo morte de ninguém, mas pode ser que ela tenha sonhado sonhos relacionados à morte. Ponto. Tá? Porque é da crença dela. Mas se o Edson sonhou e ele nunca soube dessa crença, e ele não tem essa crença nele, e ele sonhou com dente, pode ser que ele só tenha sonhado com dentista. Ponto. Então não tem nada mágico. Então o que acontece? Quando nós estamos no plano espiritual, existem coisas no plano espiritual que nós não temos no plano material. E coisas que a gente não sabe explicar de forma consciente. Perfeito? Coisas que a gente vê lá e a gente não tem similar aqui. Vamos supor, aparelhos celulares. Hoje em dia a gente tem, isso é consciente. Mas vamos supor, e isso a gente já sabe que no plano espiritual existe, ó. Pega os livros de André Luiz de 1948, que ele já falava de aparelhos, que é isso aqui, gente. Agora imagina você em 1948 dormindo, indo no plano espiritual, vendo um negócio desse. Acordando. Qual é a tradução que faz? O cérebro, como ele é racional, do corpo físico, que é a parte racional, ele vai traduzir da melhor forma. Eu sonhei com um elefante cor-de-rosa pulando corda. Tá? Essa tradução é de algo que você viu que o seu cérebro não está sabendo fazer as conexões, a substituição mais óbvia. E ele faz umas coisas muito loucas, então por isso que a gente tem mistura de sonhos muito loucos. Porque são coisas que a gente vê no plano espiritual e aqui a gente não sabe explicar. A gente não sabe traduzir. Tá certo? E esse é o ponto. Tem ainda a parte do sono em que há a descarga psíquica, que é no momento que vai fazer a limpeza, vai limpar tudo aquilo que não presta das suas memórias, tudo vai sendo jogado fora. Que também aparece lá no sonho. Então olha o caldeirão. Tem os desdobramentos, tem a descarga psíquica orgânica do cérebro, tem a sua imaginação e os pensamentos que não param. Você joga tudo isso no caldeirão, sai um sonho. E aí é um sonho muito louco, porque você não está entendendo nada. Por quê? É uma mistura disso tudo.
A solução estava ali. Lembra que você é um ser espiritual, vivendo uma experiência material, mas você é um ser espiritual. Kardec relata um sonho dele na Revista Espírita, não lembro qual é o ano, mas ele relata um sonho que ele estava no plano espiritual e ele questiona os espíritos. Eu estava num local onde diversos espíritos estavam reunidos em torno de um objeto e eu reconheci algum daqueles espíritos que é da área da ciência acadêmica. E eles estavam em torno de um objeto redondo. Eu me aproximei, isso é contando para o espírito explicar o que era aquilo. Eu me aproximei, fui ver, e era uma espécie de aro, uma roda, com algo emborrachado em torno. Kardec estava no plano espiritual, ainda não existia. Naquela época as carroças eram rodas de madeira. Ele estava vendo e participando. O espírito respondeu o seguinte para ele: você não tem que se preocupar com isso, porque não é da sua área. A resposta foi essa do espírito. Coisa de 10, 15 anos depois, inventa-se o pneu. Então percebe. Então olha só, que coisa genial, né? Mas não era para ele. Agora, tem horas que a gente realmente não lembra, por quê? São questões que são para ser resolvidas, às vezes, lá. São de resolução do lado de lá, e não do lado de cá. A gente é muito mais que só a nossa encarnação que a gente lembra de forma consciente quando a gente está aqui em estado de vigília. Mas, se você lembrar de tudo que acontece em desdobramento, é para ficar mais ansioso, gente. Não é. Ainda bem que a gente não lembra. Não lembra do que está fazendo de madrugada, enquanto está passeando pelo plano espiritual. Não lembra. Assim como a gente tem o esquecimento quando reencarna, graças a Deus. Porque se eu lembrar que eu matei a Beth na vida passada, ela não ia estar aqui comigo. Ou ela ia querer se vingar de mim agora. Então, que bom. Ou eu ia ter muito assunto para terapia, porque não dá conta. O psiquismo da pessoa não dá conta quando lembra. A gente falou da lembrança de vida passada, a parte de EQM, né? Vamos mais um aqui. Erros no processamento da informação com negativismo e supergeneralização. O que caracteriza o estado de ansiedade é esse negativismo e supergeneralização. A pessoa tende a ver tudo pelo prisma negativo e generaliza o que acontece com ela. Se aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Se ela teve um determinado problema em uma situação específica no passado, vai acontecer o mesmo processo sempre no futuro. E a gente também transfere isso. Não, vai acontecer o mesmo que aconteceu comigo com o meu filho. Eu transfiro as minhas experiências para outro ser. Não necessariamente vai acontecer, pode não acontecer. Pode acontecer, pode. Você conta a sua experiência. Aí o filho vai falar, não, mas eu vou tentar, quero mesmo assim ir lá tentar. Tá bom, você já sabe da experiência. Já vai com esse pensamento que pode acontecer isso. Aí você vê lá, conseguiu, foi tudo bem, tudo ótimo, deu tudo certo. Por quê? A ação e reação não é uma lei do universo. Ela é uma lei material, ok, ela é uma lei divina, sim, mas ação e reação é uma lei que está na criatura, em cada um de nós. Essa ação e reação que a gente fala tanto no Espiritismo é das minhas escolhas, das minhas atitudes. Então, se eu reencarnei, e essa reencarnação é para eu não ter, para ter situações financeiras dificultadas e difíceis, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, porque a conta que você vai ter que gastar vai ser também igual. Você pode conquistar muito dinheiro, mas você vai bater o carro, você vai fazer... Além vai acontecer na tua vida para você, aquele dinheiro não estar na sua mão. Aí você está pegando essas experiências e falando, sai dessa, porque vai acontecer. Não tem. A lei de ação e reação minha é diferente da lei de ação e reação da Beth, porque as escolhas, vivências, passado espiritual da Beth, da Silvana, da Sandra, são diferentes da minha e de cada um do outro.
Então, essas reações são da criatura. Então, lei de ação e reação só funciona assim. Como você agiu? Imagina uma equação enorme. Um monte de variável. O que vai acontecer comigo? Não sei qual é o seu passado espiritual. Não dá para ter certeza de nada. Por isso que tudo de resposta espírita depende. Depende. É claro que depende. Depende da ação e reação daquela pessoa, daquela vivência daquela pessoa. Não é. É da pessoa com os cosmos, né? Com a vida dela. As escolhas que ela teve. Né? É claro que existem débitos a ser resgatados com determinadas pessoas, ou coletivo. Existem débitos coletivos. Porque às vezes Beth, você, nos reunir para fazer um plano macabro de sequestrar alguém. A ação e reação continua sendo individual, mas ela também é coletiva. Dos três. Lembra lá da história da mãe do André Luiz? Né? O pai de André Luiz vai reencarnar com mais as 2 amantes. E a mãe de André Luiz se colocou, não, pode deixar que eu resolva esse imbróglio. Então, o que caracteriza o estado de ansiedade é esse negativismo e a supergeneralização. A pessoa tende a ver tudo pelo prisma negativo. Esse negativismo e supergeneralização serão expressos por falsas interpretações da realidade pessoal, com pensamentos absolutos e frases como estas. Tudo sempre me preocupa, tudo dá errado comigo, que azar tenho. Tudo que faço é sempre muito difícil, nunca as coisas dão certo para mim. Por quê? Ela está naquelas crenças, ela está vivendo a lei de ação e reação que é dela, mas ela generaliza e às vezes ela acha que tem que passar por isso mesmo, que é o caso da Maria. Não, eu mereço passar por isso que eu estou passando aqui com a minha família. Mas ela não sabe consciente por que ela acha que merece. Por quê? Porque está lá nos escombros da vida passada. E ela não tem uma memória direta daquilo. Fica sentimentos de, eu vou passar por isso aqui porque eu mereço muito sofrer, né? E aí entra nesse erro de processamento da informação. Então eu tenho uma informação, você conseguiu um emprego novo. Qual é o primeiro pensamento que vem? Ai, vai dar tudo errado de novo. Pode ser isso. A pessoa pode já estar com esse pensamento. Porque eu acho que vai dar errado tudo que eu fizer nesse cenário aqui. Reação? Resolve para mim? Ou fuga. E aí ele não está resolvendo a situação. Porque ele tem que enfrentar. Vai ter que enfrentar. Tem que enfrentar. Por quê? Se eu não resolvo isso aqui agora, dá meia volta a vida, está ali de novo para resolver. Aí sabe aquela coisa que eu falo? Isso só acontece comigo. Isso acontece tanto comigo. Sabe por que está acontecendo tanto? Porque não está resolvendo. Não está resolvendo. É igual a história de sonho, ainda aproveitando que a gente falou de sonho. Sonho repetido. Tem alguém que tem sonho repetido? Sonhos repetidos. Maravilhoso. Sonho repetido. Isso quer dizer o quê? Que tem algum movimento da vida que a gente não está fazendo. Que está. É igual a história da situação, fica dando volta, aparece, fica dando volta, aparece. O sonho que fica dando volta, aparece, o sonho que fica toda hora aparecendo, é porque tem algo na vida que eu tenho que dar um passo. E eu não estou dando. A partir do momento que eu der esse passo, a coisa... O sonho pode até voltar, mas vai voltar diferente. Por quê? Você foi. Mas lembra daquilo que eu falei dos sonhos? Que são dos desdobramentos que a gente faz, são das descargas psíquicas e das memórias e da imaginação. Tudo isso numa coisa só. Pode ser que essa situação do ônibus não tenha nada a ver com o movimento que você tem que fazer.
não tem conexão às vezes com o sonho, não tem a conexão com a coisa que você tem que fazer. Pode ser uma coisa totalmente diferente. Tem um curso de sonho, não, mas tem um curso de sonho que eu assisti lá do Instituto, que ele fala o seguinte, espiritualmente falando. Estava lá, eu sonho só com a questão da cozinha, tudo dando errado, aí você pega os fatores mais espirituais. O que a cozinha tem a ver com a alquimia que você faz, né? Toda a mistura que você vai colocando, e ali ele dá um resultado. Aí ele pega e pensa, o que você está misturando errado? Você tem que ir nesse nível, do movimento, não do ônibus, não do material, mas é o movimento no sonho. Porque você contou que você está pegando o ônibus errado, o certo, e ele está errado. Mas olha só, você está presa na interpretação o que está acontecendo. O que a gente tem que entrar nesses sonhos é perceber qual é o movimento que eu estou fazendo, o movimento que eu estou fazendo dentro desse cenário. Qual é o sentimento que está gerando, para onde eu estou fazendo, como eu estou interagindo dentro do sonho, é isso. Porque aí tem a ver com as suas atitudes. Encerramos. Semana que vem vamos dar sequência aí dos padrões automáticos, tá? Página 41. É esse, né? Isso, é esse aí. Pode ser dos desdobramentos mesmo. Encontros, né? Isso aí pode ser também. Está lá com a pessoa. Pode estar. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a gente possa seguir aí já para a palestra. Que assim seja, graças a Deus.